Alô, amigos que nos acompanham no portal Terceiro Tempo, nos acompanham no Facebook, também no YouTube, no nosso canal Terceiro Tempo TV. Estamos de volta para mais uma entrevista especial. A gente está aqui ao lado do Washington Josephs. Se alguém falar esse nome, não é todo mundo que vai conhecer, só aquele que acompanha mesmo o basquete do Brasil dos anos 70, 80. Mas quando a gente fala do Dodge, aí já fica um pouco mais fácil. Jogou muito tempo na seleção brasileira, a sua carreira todinha no Esporte Clube Sírio, né? E o Dodge tem passagens fantásticas, e eu acho que a maior delas, né, Dodge? Primeiramente, obrigado pela participação. Acho que a maior delas realmente é a conquista do Mundial Interclubes pelo Sírio em 79. Acho que aquele foi um dos principais momentos da história do esporte brasileiro, não, Dodge? Um abraço. Boa tarde, João. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos amigos. Realmente, o Esporte Clube Sírio iniciou as suas atividades de basquete no final da década de 50. E sempre foi uma das principais equipes dentro do cenário nacional e até internacional. E realmente, no ano de 1979, a gente pode dizer que foi o que culminou com toda essa maravilhosa trajetória que o clube teve, que foi a conquista do Mundial Interclubes, que a gente vinha batendo na trave já algumas vezes. Quer dizer, eu participei de 5 campeonatos mundiais pelo clube, sendo que 2 vezes nós fomos terceiro, 2 vezes nós fomos vice, e em 79 a gente teve a felicidade de ganhar naquele jogo espetacular, aquela final de jogo normal, onde o Oscar acertou os 2 lance livres, senão perderíamos o campeonato ali, e fomos para a prorrogação. E nessa prorrogação, o início da nossa equipe foi estonteante, abrindo 10 pontos de vantagem, e a gente só administrou para ter a grande conquista. E é importante falar, né, Dodge, que o Mundial naquela época era realmente um Mundial. Não estou desmerecendo o título que o Flamengo conquistou recentemente contra o Maccabi Tel Aviv, que foi o segundo time brasileiro a conquistar o Mundial Interclubes, né? Mas agora é o campeão da América do Sul contra o campeão europeu. Naquela época, o campeonato era entre as principais equipes do mundo, campeões da Europa, tanto que a decisão foi contra o Bosna da Iugoslávia. Perfeito. A gente teve também a equipe do Varese da Itália, que era uma equipe muito forte. Teve uma equipe universitária americana, quer dizer, era um campeonato... Porto Rico também. Porto Rico, quer dizer, não era um campeonato que era um contra o outro. Vocês tinham que jogar contra as principais equipes do mundo também, né? Exatamente. Era um campeonato mundial de clubes. A gente louva, evidentemente, a conquista do Flamengo e, de forma alguma, pode ser desmerecida pelo fato de ter jogado com o campeão da Europa. Mas o fato de que nós chegamos a participar, o Mundial de 81, que foi patrocinado pelo Sírio aqui também em São Paulo, que nós ficamos em segundo, tinham 10 equipes. Então era um campeonato de magnitude realmente de porte. E este de 79 especificamente foi um campeonato, e para você ter uma ideia vamos dizer, do equilíbrio que havia, que nós perdemos um jogo nessa trajetória. Se jogavam um contra todos, nós perdemos da equipe do Mocan, que era a equipe americana. Universitária americana. E quando a gente fala universitária americana, não tem muita... Jogadores olímpicos. Não tem tanta diferença, porque era a equipe que disputava a Olimpíada. Então, a nossa sorte foi que a equipe de Porto Rico, na véspera, ganhou do time da Sérvia. Isso que possibilitou o confronto direto. Então, nós vencendo o time da Sérvia, o Bósnia, então nós ficamos com o título. Mas isso para assim, ilustrar o equilíbrio que havia. E veio mais um time também que era da Tchecoslováquia. Então, Porto Rico, Estados Unidos, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Brasil. Quer dizer, eram as forças realmente da época. E foi um espetáculo maravilhoso, a gente está mostrando imagem, inclusive, dessa final, porque o Ibirapuera estava completamente lotado. E no final do jogo, e como a gente vê, né, como é diferente o torcedor do basquete e o torcedor daquela época também, né? Um mar de torcedores ficou em volta da quadra, né? Para esperar o final do jogo e a comemoração do título, né? Quer dizer, é uma coisa que não dá para sair da cabeça, né, Dodge? João, é uma coisa que eu tenho uma frustração neste momento e nessa final.
eu era o capitão da equipe e eu não consegui receber o troféu, não houve premiação. Por quê? É o que eu falo, quando terminou a partida, esse pessoal que estava nesse cordão externo aguardando, foi uma invasão que a quadra sumiu. A quadra sumiu. Eu falo até hoje assim, fico arrepiado. A quadra sumiu literalmente, eram só pessoas. E correndo, abraçando, beijando, pulando, tirando camiseta, tirando tênis. Quer dizer, foi uma festa maravilhosa. E isso também não permitiu que houvesse premiação. Quer dizer, nós fomos receber, cada um de nós tem uma réplica da Taça do Mundial, e a gente foi receber uma semana depois, num jantar no Sírio. Mas no dia, aquela premiação que eu adoraria ter levantado o troféu de e ouvir o campeão, hino nacional, né? ouvir o hino, aquela coisa tem um lado, tem os dois lados, né? Foi um Sim, negócio sim. impressionante que eu nunca mais vi aquilo em nenhuma situação aqui no Brasil em relação a esportes. E o Brasil é um país vencedor, principalmente no vôlei, recentemente. Certeza, mas certeza. a gente nunca viu, eu nunca vi uma manifestação como aquela. Mas teve esse lado, né, Dodge? Teve o lado da premiação. Aquela emoção de ouvir o hino nacional, a bandeira subindo e você pegando o troféu. Né? Eterniza aquela imagem da equipe perfilada, recebendo a taça. Mas isso não apaga o título, né, João? O título está lá emoldurado, no clube nós temos lá a sala de troféu, está maravilhosamente lá postado. É um troféu pequeno de ouro e que está guardado num determinado local lá que ninguém sabe. O que a gente tem na taça de troféus é uma réplica igual a que todos nós jogadores recebemos. E outro dia eu conversei aqui mesmo com o Mortari, que era o técnico desse time, né? E realmente foi uma equipe que foi formada. É difícil montar uma equipe daquela, né? Porque Marcel, Marquinhos, Oscar, outros jogadores como você, que já tinha uma certa experiência, quer dizer, era difícil montar uma equipe daquela, né? Então, o trabalho não foi feito só no ano de 79. Quando o Cláudio foi para o Sírio, na metade de 77, que aí já iniciou-se a montagem desse time. Então, nesta época que o Cláudio foi, quem estava na equipe era eu e o Marcel, e mais os meninos. Aí veio o Marquinho, na sequência veio o Oscar, depois veio um grande jogador americano, que é o Larry Williams. Então esse quinteto, né, esse quinteto formou realmente a base. Aí nós tínhamos Agra, Marcelo Vido, Paulinho Esteves, Sayane, que foi um jogador fundamental na final, né? E aí depois tinha o Luizão, tinha o Renato e veio mais um americano, o Mike. Então formou um time realmente muito forte. Eu vi algum comentário do nosso amigo Urbano, ele falou, esse time do Sírio na época poderia jogar como seleção brasileira. Era um plantel realmente dos melhores que já houveram aqui pelo nosso país. Então, mas o trabalho foi sendo desenvolvido, quer dizer, houve a participação dos familiares, os dirigentes. Então, a gente foi ganhando tudo pouco a pouco, a partir de 77, e culminou com o Mundial em 79. E o curioso naquela época que era bem amador mesmo, né? Era super amador. Sem Tanto dúvida. que o próprio Cláudio Mortari, ele trabalhava durante o dia, porque os treinos de basquete, vôlei, naquela época eram noturnos, porque muita gente tinha que trabalhar durante o dia. Exatamente. Um ou outro que já estava tendo já um contratinho aqui, outro contratinho aqui, mas todo mundo tinha que trabalhar. E o Mortari trabalhava, quer dizer, ele teve que pedir licença no banco para poder ficar esses 10 dias fora, né? Exatamente. E eu já era engenheiro civil na época, já trabalhava, já tocava obra. E eu trabalhava. Na verdade, na semana do campeonato, aí, com exceção do Marcel, que ele tinha que fazer prova em Jundiaí de medicina. Então ele pegou uma época, como era o início de outubro, ele tinha provas. Então ele saía de manhã cedinho, ia para Jundiaí dirigindo, fazia a prova, voltava para concentrar para jogar à noite. Esse era o esporte brasileiro naquela época que esses caras faziam e que ganhavam e jogavam por amor à camisa. É verdade. Eu lembro sempre uma coisa que me dava muita felicidade, muita alegria, era o olhar que a gente via nos olhos dos dirigentes de alegria e satisfação
da missão cumprida, de ganhar um campeonato. Aquilo não tem preço, quer dizer... É porque não tinha dinheiro. O dirigente também, Exatamente. quando ele estava lá, não era o dirigente que ia para um clube de futebol, por exemplo, ou essas confederações aí, que teve presidente ficando aí 20, 25 anos, não tinha dinheiro envolvido. O cara colocava do bolso ainda para ajudar, ele dava uma ajuda para um garoto mais novo, que está precisando de alguma coisa. Então, esse é o espírito do esporte, né? Sem dúvida. Eu, em hipótese alguma, recrimino hoje o molde em que o esporte no Brasil é praticado. Hoje é profissional e o cara tem que receber, porque ele se dedica integralmente. No final da década de 70, que foi quando nós conquistamos isso, no início de 80, é que começaram a aparecer os patrocínios, que eram insuficientes. Então o cara era uma ajuda de custo para botar o nome na camisa, uma placa na quadra, era bem... estávamos encaminhando nisso. Hoje não, hoje a coisa já está bem desenvolvida. E os atletas, na verdade, o que eles são hoje? São artistas que propiciam ao público um espetáculo, não é? E eles têm que ganhar, porque eles se dedicam integralmente a isso. Quer dizer, não dá para o cara estudar, não dá para o cara trabalhar meio período. Hoje o cara é full time. Como é que surgiu o basquete para você, Dodi? Então, eu sempre no Sírio, eu tenho hoje 68 anos, nasci em 50. Em 55, nós entramos de sócio no clube. E até hoje vou quase todo dia lá, graças a Deus. Então eu comecei a fazer uma série de esportes, jogar futebol, natação, e me dediquei mais ao judô, com 9, 10 anos de idade. Eu tinha um primo mais velho que ele jogava na equipe aspirante do Sírio. Então em 60, 61 eu fui ver um jogo que ele jogou, mas era um jogo do adulto, era Sírio e Corinthians, e ainda jogava na quadra aberta. E eu gostei muito do jogo, adorei. Já naquela época, em 61, o Sírio já tinha alguns campeões mundiais. Tinha Amauri, Vitor, Súcar, depois veio o Mosquito, veio o Menon. Então em 61 já tinham alguns grandes jogadores. Que é um espelho, né? Exatamente, que é fundamental para que a criança se inicie no esporte, você ter os seus ídolos ali. E eu comecei em 61 e aí fui pré-mirim, mirim, infantil, juvenil. Aí no primeiro ano de juvenil eu já estava participando da principal e aí eu fui. E até hoje, graças a Deus, ainda jogo veterano. Tenho 3 filhos homens, 2 dos quais jogam basquete e jogam bem, não são profissionais, mas jogam bem. E o terceiro filho, ele é esportista também, mas não de esporte competitivo. Ele gosta de corrida, academia. Então o esporte, graças a Deus, encaminhado pelos meus pais, e eu consegui transmitir isso para os meus filhos. Para mim é uma gratidão imensa. Agora, Dodi, eu sempre faço essa pergunta quando eu converso com alguém, né? Claro que quando alguém começa, nunca imagina que vai chegar nesse nível. No nível de disputar uma Olimpíada, de ser campeão mundial, de ganhar tantos títulos nacionais. Quando que caiu a ficha para você? Porque você começou, como você falou, infantil, mas quando você caiu a ficha que você, claro, não quer ganhar um mundial ou quer participar de uma Olimpíada, mas quando você teve algum jogo, alguma competição que você ganhou, que você falou assim, acho que eu dou para isso mesmo. Não que eu fosse um grande destaque nas categorias de baixo, mas já a partir do infantil, eu já me destacava nos campeonatos de São Paulo. Então, tanto que eu fui para a seleção paulista infantil, depois os 2 anos de juvenil participei do brasileiro, e eu estava já inserido na equipe adulta. Quer dizer, então foi uma transição até tranquila para mim, e eu estava absorvendo exatamente isso, que eu conseguiria ser talvez um bom jogador. Mas teve, em 68, teve um campeonato brasileiro de clubes em Belo Horizonte, em agosto. Em julho desse ano, um mês antes, nós tínhamos ido lá jogar o Brasileiro Juvenil de seleções e nós ganhamos. São Paulo ganhou. E na volta, logo 15, 20 dias depois, nós fomos jogar o Brasileiro de adulto em Belo Horizonte de novo. O Moutinho, que era um jogador já da época, ele teve uma fratura de braço, exatamente nesse campeonato, e eu o substituí.
e eu fui marcar ninguém nada menos do que o Rosa Branca, Nossa. que era o time do Corinthians. Carmo de Souza, falecido. Saudoso. Cara espetacular. Maravilhoso. Folclórico, espetacular. Aliás, aquela geração só tinha gente maravilhosa, né? Tem, né? Porque o Vlamir tá aí. Vlamir, Amauri, Pena Biratã, Mical continua. Mical. Imaginem vocês, um cara consagrado como Rosa Branca, era especialista em arremesso quase no meio da quadra, que não tinha linha de três naquela época. Mas ele era um especialista. Para vocês terem uma ideia, ele foi convidado lá naquela época a integrar a equipe dos Globetrotters, que era o top, né, de basquete na época, como show. Então ele era um cara, um showman. E eu, vai lá marcar o cara. E eu lembro, eu fui bem, eu era um bom marcador, muito voluntarioso e tal. E eu marquei ele muito bem. E ele fez 20 pontos, que não é pouco. Então você imagina a capacidade do cara. E teve um momento ali no jogo que eu vi que eu estava incomodando ele, que ele meio que me deu uma cotoveladinha no nariz. Assim, meio assim, pô, moleque, sai pra lá, né? Eu falei, acho que eu estou incomodando esses caras. Então, isso me deu, assim, uma força, uma energia. Eu falei, pô, acho que... E daí pra frente, aí eu me tornei titular do Sírio, e até o fim da minha carreira, graças a Deus. Mas é assim, viu, João? É um momento, realmente você não entra assim, dizendo, eu vou ser o cara. Talvez o Oscar, que foi o cara que eu vi que mais treinou na vida, né? Tenha posto isso na cabeça dele, que ele realmente seria o que ele foi, o que ele é ainda, né? Tem que ter uma determinação muito grande e o cara realmente se dispor. O fato de eu estar na minha casa, morar em São Paulo, o clube perto de casa, então era um caminho mais fácil. Quando o cara, por exemplo, vem de fora, os pais estão lá no Rio Grande do Norte ou lá em Brasília, o cara vem para cá já com uma determinação no infantil, no juvenil, não, quero ser jogador, então eu acho que isso ajuda o cara. A minha transição realmente ela foi tranquila. A gente está conversando com o Dodge, ex-armador da seleção brasileira, do Sírio, né? E a gente falou sobre o Sírio, sobre o Mundial Interclubes de 79, a grande conquista. E eu sei que, como eu mesmo tive uma emoção muito grande de, em 2016 agora, estar participando da Olimpíada, não como atleta, mas sim ancorando a Olimpíada pelos canais Fox Sports, né? A gente sabe que a Olimpíada é um momento único. E você participou de uma Olimpíada em 72 em Munique. Como é participar de uma Olimpíada? É um sonho. Eu tinha 22 anos na época, então eu ainda acreditava que eu poderia participar talvez de outras Olimpíadas. Então eu não que eu me recrimine, mas eu acho que eu não valorizei tanto quanto eu poderia ter estado naquele momento na Olimpíada. Depois de lá para cá, para mim, aquilo foi um sonho, uma coisa maravilhosa. A Olimpíada de Munique, ela teve um momento marcante, que foi o problema do Setembro Negro. Eu ia chegar exatamente nisso. Onde você estava, como que você recebeu a notícia, como é que foi o clima? Então, a Vila Olímpica de Munique, ela tinha 3 andares. A Vila Olímpica é onde os atletas ficam alojados, onde tem restaurante, onde tem locais para você poder se distrair entre as competições, lojas. O subsolo era o lugar para veículo, a equipe ia para um determinado local, descia para o subsolo, pegava um peru, uma van, que na época ia para um lugar. O andar do térreo era realmente por onde todo mundo circulava a pé. E tinha mais um andar que não era na área total da vila, mas era um andar onde tinham lojas, tinham cafeterias, alguma coisa assim para você se distrair. No dia do atentado, que foi de madrugada, quando a gente levantou para ir tomar café, a ordem que veio da chefia era que nós tínhamos que ir pelo subsolo. Já era uma coisa estranha. E aí então, não que nós não ficamos sabendo exatamente o que tinha ocorrido. A gente soube que houve algum problema e tal. Naquela época não tinha internet, não tinha... E eles encobriram, viu, João? Porque para os atletas era uma notícia muito desagradável. Não era... Tanto e depois eu vou comentar isso,
E eu cheguei a ver o alojamento dos israelenses, ele era até meio retirado em relação à grande maioria dos alojamentos, que eram apartamentos normais e os atletas ocupavam. E a gente viu helicópteros circulando, isso deviam ser 6, 7 horas da manhã, 7 e pouco. E alguma coisa estava estranha. Depois, então, ali na verdade, você como atleta, você está participando da Olimpíada, está preocupado com os jogos do seu time, a competição, então, e também não chegou para a gente a notícia, foi isso, foi aquilo, a gente soube que houve morte, atentado, mas pouco. Há uns 5, 6 anos atrás, o Edgar, da Folha, ele me convidou para ir ver a avant-première de um filme chamado Munique, que fala exatamente sobre o atentado. É um filme. Então aí eu realmente fiquei sabendo dos fatos assim mais pormenorizadamente, né? O que houve, como é que foi. Então naquela época realmente a gente não teve essa notícia. E a minha valorização naquele momento da Olimpíada foi de ter jogado, do Brasil ter ficado em 5º lugar. A gente perdeu um jogo na classificação para Cuba de 1 ponto, que estávamos ganhando de 20. Com certeza, se a gente ganha esse jogo, a gente disputa a medalha com a Itália e a gente ganharia, que o nosso time era melhor. Então, saímos de um 5º lugar, poderíamos ter pego uma medalha de bronze, que seria um feito maravilhoso. E teve também aquela final entre Rússia e Estados Unidos, que quem apitou foi o Renato Righetto, nosso técnico, que o jogo terminou com os Estados Unidos ganhando de 1 ponto. Como o Renato Righetto ele estava na mesa falando alguma coisa, o outro árbitro, que se não me engano era um tcheco, ele deu sequência na jogada e os russos não fizeram a cesta. E acabou os Estados Unidos, os caras comemorando, tudo. Aí o Renato Righetto, quando viu aquilo, falou, não, peraí. Aí voltou o lance. Voltou o cronômetro. E aí, 3 segundos. Aí bateram o fundo bola a Rússia, foi um lançamento longo para o Alexander Belov, que era o pivô russo, lá na cabeça do garrafão dos americanos. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo do lado do Alexeyev. Alexeyev era o levantador de peso da Rússia. Era um animal. Ele foi... Entre eu e ele tinha uma cadeira. E nessa cadeira ele levou uma geladeira de isopor cheia de comida e bebida. E ele comeu tudo, mas nem para oferecer assim, quer alguma coisa. Eles têm. Um animal daquele. Eu sou bem amigo do Fernando Reis, que é o principal levantador de peso do Brasil. O cara come o dia inteiro. Que já chegou a 5º lugar no Mundial, né? É uma revelação aí dos últimos anos, né? E ele fala que o grande problema dele, entre aspas, é que ele tem que comer o dia todo. Come o dia inteiro. Então o lançamento foi longo, caiu na mão do Alexeyev, ele estava no meio dos 2 pivôs americanos, 2 negros altos, 2,10, 2,11. E ele pegou a bola e conforme ele caiu, ele já virou o corpo, estava embaixo da cesta. Ele fez a cesta, a Rússia ganhou de 1 ponto. Até hoje, os Estados Unidos se negou a receber a medalha de prata. Mas a vitória foi limpa, foi lícita. Realmente, os detalhes do Righetto falando na mesa, a gente não sabe, mas por algum motivo, aí até o presidente da FIBA na época, que estava lá, entrou na quadra e ele que fez voltar. Agora, o Dodge, você falou, a expectativa sua era de disputar mais Olimpíadas. E aí, por que acabou não acontecendo? Então, 76, que eu ainda integrava a seleção brasileira, nós estávamos numa época, time bom. Montreal. Time bom. E a gente estava tendo um pouco de desavença com a equipe técnica, que era composta pelo Edson Bispo. Eu acho que o assessor dele era o Pedroca, não sei e tal. Eu não sei o que houve do Edson com relação à CBB, mas eu particularmente senti que ele estava muito desinteressado como técnico da seleção brasileira. Ele vinha já desde 71, né? Foi campeão pan-americano conosco. Em 72 ele saiu, ficou o Canella. Mas aí de 73 para frente até era ele. Bom, teve uma Taça Brasil em Franca.
E todos os jogadores da seleção estavam lá. Estavam os times do Rio, Sírio, Franca. Né? Aí a gente se reuniu. Hélio Rubens, Marquinhos, todo mundo. Bom, e aí o que vamos fazer? Fizemos um abaixo-assinado para a diretoria pedindo que trocasse o técnico. Porque a gente sentia que ele não estava mais junto com a gente. E esporte a gente sabe como é que é, né? Os atletas é um grupo restrito. E não dá para você trocar uma seleção assim, de uma hora para outra. Os jogadores são aqueles. Em resumo, não aceitaram, não, vai ser mantido e tal. Eu acho que eu fui coerente. Como eu assinei aquele papel, achando que deveria haver a troca do técnico, eu não aceitei a convocação para o pré-olímpico. Eu também estava em vias de me formar em 76. Eu falei, olha, eu não compactuo com isso. Se eu pus que eu acho que não vai dar certo, eu não vou. Eu fui o único que assinou o negócio que não fui. Infelizmente. Não deu outra, o Brasil nem se classificou. Ficou no pré-olímpico. Então, a chance de ir para Montreal, perdemos. Já em 80, que foi em Moscou, que o Brasil também só foi por resistência, o boicote e tal, aí eu já não estava mais. Continuava jogando no Sírio, mas não estava mais. Mas eu realmente poderia. Em 68, a Olimpíada do México, eu fui cortado. Eu fui o último corte. Mas até entendo, eu estava entrando na seleção, então não fui. Você tinha 18 anos. 18. Você foi para a Olimpíada com 22. Zé Geraldo foi para o México, em 68. Então a chance que eu poderia ter ido em mais uma Olimpíada foi 76, que infelizmente a gente não conseguiu a classificação. Mas, e depois teve esse período grande, né? Só fomos para a Olimpíada em 94, depois, né? Exatamente. O Brasil Estados Unidos, né? Tal. Mas agora é difícil para a Olimpíada agora. Porque desmembraram a antiga União Soviética, desmembraram a antiga Iugoslávia, quer dizer, então ficou bem mais complicado. Eu não vou nem me alongar muito, eu sei que você continua acompanhando, né? Como você vê o basquete hoje, o basquete brasileiro? Olha... Depois de tanta crise, exatamente. Né? O Gui Peixoto, que é o atual presidente, eu conheço ele pouco assim, acho que joguei um pouco contra ele, estava terminando ele vindo para o Monte Líbano. As referências que eu tenho dele são as melhores possíveis, como empresário, como pessoa. Ele, como atleta, sempre foi um cara digno dentro da quadra, respeitoso, cavalheiro, um verdadeiro atleta. Se fora da quadra ele é o que mostra dentro da quadra, eu acho que nós estamos em boas mãos. Os resultados já estão aparecendo. Né? É uma pessoa idônea, uma pessoa que, se precisar, não é o correto, mas se precisar, ele pode dispor até do dinheiro dele para resolver alguns problemas, não é o correto. Então, hoje, o trabalho de base nas seleções está sendo bem feito, né? As competições nacionais estão sendo bem feitas, num nível bom, numa performance boa, a logística. E o top nosso, que é o Novo Basquete Brasil, eu tenho o meu filho mais velho, trabalha na Liga Nacional, que é o Felipe, ele é gerente de marketing. Então, ele, junto com o diretor de marketing, ele vende os patrocínios e tal, e está indo muito bem. Então, eu, além de acompanhar na televisão, eu tenho essa interface com ele, onde eu falo. Os melhores jogadores que estão aqui hoje no Brasil são estrangeiros. Mas isso eu acho que é um mal necessário, porque eles trazem uma boa técnica, eles trazem uma mentalidade profissional. E nós temos grandes jogadores. Tem que se formar uma nova geração, né? Porque essa geração, que foi muito boa, mas acabou disputando só 2 Olimpíadas, ela foi uma geração tumultuada pelo que acontecia na confederação, certo, e até pelos jogadores jogando na NBA e terem muitas vezes não ido para a seleção. Exatamente. Faltou muito comprometimento às vezes. Então, bem o que você falou. A pulverização dos países comunistas, onde o basquete é muito forte. Quer dizer, você saiu de uma Rússia e uma Iugoslávia para somar 5 times bons na Rússia e 5 times bons na Iugoslávia. Então, de 2 passou para 10.
Isso é uma concorrência. Aí hoje você vê a evolução da França no basquete, sensacional. Até a Alemanha. A Itália, que era top na Europa, hoje ela não é tanto, mas acho que é em função também de problema financeiro, porque começa a levar americano bom para lá, o nível melhora. A evolução da Espanha também. Espanha, sensacional, né? O Gasol, eu comentei muito, os jogos do Campeonato Espanhol, a gente via realmente que é uma liga muito forte. Muito, muito. Então, a coisa bem organizada, que o público vai assistir, porque sabe que é um espetáculo, né? O jogo das estrelas nosso aqui, que é no meio do campeonato, é sensacional. É como se você estivesse vendo um jogo da NBA. Então, o que acontece? Tem que ter público. Não para ter renda, mas o interesse aumenta, as crianças se interessam em fazer o esporte. Então, você fazendo a coisa direito e demonstrando o resultado, melhoria técnica, o afluxo do público, o interesse vai aumentar e daí a gente começa a ter melhores jogadores. Está aparecendo um menino no time de Franca agora, Didi, 1,95 m, um ala armador, que veio do Espírito Santo, que não é uma escola forte de basquetebol, mas... Então é uma promessa, né? Agora, espero que ele se solidifique aqui no Brasil e que já não vá embora. Porque quando o cara vai embora do Brasil, ele está ganhando um bom dinheiro lá fora, e é o que você falou. Para ele vir defender a seleção brasileira, a confederação tem que pagar um seguro altíssimo para a equipe, porque se o cara vier se machucar, sofrer algum problema, então às vezes inviabiliza a vinda desse pessoal, porque dependendo do valor dele na equipe que ele é um valor impraticável, né? Mas dá para acreditar, né, ainda? Dá. O basquete é um esporte sensacional. Ele é um jogo que se decide em fração de segundo. A gente vê os jogos da NBA e mesmo os aqui da nossa liga, da NBB, são jogos espetaculares, né? Só que o que acontece? Nós melhoramos, mas os outros também melhoraram. Então, em termos mundiais, você hoje ficar de terceiro a 12º, qualquer posição você pode ficar, porque os times estão muito equilibrados. A gente está conversando com o Dodge, que foi armador da seleção, também do Sírio. Para finalizar, Dodge, você mesmo falou que você continua indo para o Sírio, batendo bolinha nos veteranos. Você também teve outras funções no Sírio, você chegou até a ser técnico. Fui técnico. Eu, quando encerrei minha carreira em 82, já em 83 eu já comecei como técnico de equipes inferiores. Aí passei por pré-mirim, infantil, juvenil. Em 88, em 87 eu fui auxiliar do Ari Vidal, que ele estava lá no Sírio. Eu era do juvenil, fui jogador dele de seleção e eu trabalhei como auxiliar dele. Aí logo depois ele recebeu um outro convite do Peru e tal, eu sei que ele voltou para o Peru. E aí eu fui efetivado como técnico da principal. E o último título que o Sírio ganhou, que foi o campeão brasileiro em Franca, na Taça Brasil, eu era o técnico. Isso foi em 89, em 94 aí o Sírio encerrou a equipe adulta, infelizmente. E também fui diretor de esportes, fui diretor de basquete, lá é minha casa, né? Eu vivo lá, minha esposa vive lá, vai mais que eu até, vai todo dia, meus filhos vão, então acho que eu passei mais tempo no clube do que em qualquer outro lugar, graças a Deus. Dodge, campeão mundial interclubes, participando de Olimpíada em 72, o que ficou para você nessa sua vida do basquete? Que ainda tá também, né? Olha, o esporte te propicia só coisa boa, porque mesmo quando você sofre um revés, ou uma contusão, ou uma decepção com alguém, isso tudo te ensina, né? A experiência de vida ensina tudo para nós, mas o esporte, eu acho que ele te ensina mais, porque ele é uma coisa que não dá para esconder. Não dá para esconder. Eu costumo dizer o seguinte, que o esporte é o espelho do caráter. Se você vê uma atitude de um atleta, uma atitude desleal dentro do jogo, principalmente no nível adulto, que é uma pessoa que já está formada, eu
fico longe dessa pessoa, porque eu sei que ali ele demonstrou realmente o que ele é. Sem crítica, cada um é cada um. Mas o esporte é o espelho do caráter. Então, para mim, me abriu portas, graças a Deus, onde eu vou, sou bem recebido, as pessoas que lembram, uma coisa muito gratificante para a gente poder ser reconhecido, falar, puxa vida, aquele time do Sírio e tal, puxa, aquela seleção, foi campeão, medalha de ouro no Pan-Americano, jogou o Mundial em Porto Rico, que legal. Às vezes a gente encontra, né, com essas pessoas, e quando, agora recentemente, desculpa eu me alongar um pouco, João, nós fomos jogar o Campeonato Brasileiro de Veterano no Espírito Santo, de 10 a 17 de novembro. Fui pelo time de São Paulo. E alguns outros jogadores, o Marquinho jogou pela Bahia, o Carioquinha jogou por São Blumenau. Então, os jogadores de seleção, eles ficam espalhados nos times. E os outros atletas que compõem o time conosco, você precisa ver a alegria dos caras, né? O agradecimento que eles falam de poder estar... São pessoas que não chegaram num nível alto, mas que hoje eles estão jogando com você. Então, para eles é gratificante e para nós muito mais, porque são novas amizades dentro do esporte, novos amigos que você formou e você poder jantar com o cara, ver a alegria dele, você está contente de que está junto com esse pessoal. Então, o esporte, gente, façam esporte, pratiquem esporte. É uma bênção que Deus propicia para a gente. Muito obrigado então para o Dodge Washington Josephs. Esse nome ninguém conhece, mas Dodge todo mundo conhece, principalmente o pessoal da velha guarda que adora basquete. Dodge, obrigado pela sua participação e grande abraço e continue assim, fortão como sempre. Obrigado, João. Te agradeço novamente o convite. Um grande abraço para vocês e vamos em frente. Temos um grande caminho ainda. Muito bem, a gente conversou com o Dodge, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, nesse espaço que a gente traz aqui grandes personagens olímpicos, nesse espaço aqui do nosso Facebook, também do nosso YouTube, no canal Terceiro Tempo TV, o nosso espaço do nosso querido Milton Neves. E em breve voltaremos com mais um outro grande personagem. Até mais, hein?